Curso de PER, aula 8. Acessar funções do Bash. O Bash possui muitas funções e é um terminal muito poderoso. Funções que não estão presentes no PER ainda assim podem ser acessadas através do seguinte exemplos. Vamos lá. PER-E $CMD igual crase hostname, primeiro comando, whoami, segundo comando, crase print $CMD. Vai imprimir Big Linux do primeiro comando, nome hostname, nome do computador, e whoami, mar, que é o nome do operador. Podemos acessar funções do Bash que não estão no PER, colocando os comandos entre crase. E atenção, não é aspas simples, é crase. Segunda maneira. Uma vez que as crases podem ser facilmente confundidas com as aspas simples, elas não são de boa visualização, podemos usar o seguinte comando. Os comandos entre QX exclamação, exclamação. Então, $CMD igual a QX exclamação, hostname, ponto e vírgula, whoami, print CMD. Vai imprimir o mesmo resultado do comando anterior, Big Linux e mar. Os comandos ficam entre QX exclamação, exclamação, acessando as funções do Bash. Outro exemplo. PER-E $CMD, QX exclamação, factor 12 exclamação, print $CMD. Vai fazer a fatoração do número 12, isso é, quais os números primos que compõem o número 12. Subrrotina ou funções. Subrrotina ou funções são a mesma coisa. Uma função é criada quando colocamos a palavra sub e depois o nome da função. Exemplo. Subraiz, abre parênteses, fecha parênteses. Criou a função raiz. Os parênteses são opcionais, mas devem ser mantidos, porque facilita a identificação de uma função. Exemplo. PER-E, abre aspas simples, subraiz, abre parênteses, fecha parênteses. Abre chave. $N igual a 3. $R é igual a $N elevado a meio. O que estamos fazendo? Um número elevado a meio é a raiz quadrada. Print. A raiz quadrada de $N é $R. Fechou chave. Significa que aqui a função raiz está definida, já está criada, mas não acontece absolutamente nada. Ela só vai rodar quando chamamos o nome dela, raiz, abre parênteses, fecha parênteses. Aí ela vai executar. A raiz quadrada de 3 é 1,732, etc. O $N é uma variável declarada dentro da função. Declarei ela lá dentro da função. Tá? E o $R é o $N elevado a meio, a raiz quadrada. Então, para que a função rode, temos que chamar a função raiz. E aí a função é executada. Vamos agora para um outro exemplo. PER-E, subraiz, declaramos uma função raiz, de novo, só que agora o $N colocamos a função shift. $R agora $N elevado a meio. Print. A raiz quadrada de $N é $R. Ao chamarmos a função raiz, passamos o número 3 dentro. Significa que queremos a raiz quadrada de 3, que é 1,732, etc. A função shift captura o valor passado na função, isso é, passa parâmetros para a função. Então, ao chamarmos a função raiz, entre parênteses, 3, a função é chamada com o parâmetro 3, isso é, queremos a raiz quadrada de 3, poderíamos ser um outro valor. Tá? Vamos agora ver como passamos dois parâmetros. Definimos a função raiz, passamos
$N igual a shift e $I igual a shift. $R igual a $N elevado a 1 sobre $I. O que estamos fazendo aqui? Se o $I for 2, é raiz quadrada. Se o $I for 3, é raiz cúbica. Se o $I for 4, é raiz quarta. Então, em print, a raiz de $N é $R. Então, agora chamamos a função raiz com dois parâmetros, 64 e 3. Queremos o quê? Como 3 é a raiz cúbica, queremos a raiz cúbica de 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Foram passados dois parâmetros, N e I. Funções matemáticas pré-definidas em PER. Possuímos então a função SQRT, que já existe dentro do PER, que é a raiz quadrada. Temos uma grande vantagem de trabalharmos com funções matemáticas em PER, é porque não precisamos acessar as calculadoras do BASH. Tá? Elas já vêm com aproximação de eles trabalham com aproximadamente 15 casas decimais. Segunda função, seno. Seno de 3,14 dividido por 4, porque isso é radiano. O que estamos fazendo? Π é 180 graus. Π dividido por 4, 180 dividido por 4 é 45 graus. Então, o que estamos fazendo? Seno de 45 graus é 0,7071, etc. Outra função, cosseno. Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Outra função, exponencial. Exponencial de 1 é 2,718, etc. Log. Log de 2,718 é igual a 1. E entenda que o log aqui é o logaritmo natural, não é o logaritmo base 10. Outra função, ABS, valor absoluto. O valor absoluto de menos 3 é 3. Temos aqui uma função rand, quer dizer, uma função randômica. Ela gera números aleatórios entre 0 e 1. Bom, para conseguirmos números inteiros, usamos dois artifícios. Printf, que é o print formatado. Vamos usar %d para pegar só a parte inteira. E chamamos a função rand, que gera números aleatórios, e multiplicamos por 10. Então, ela que gerava número entre 0 e 1, vai gerar números entre 0 e 9.